Amém. Eu comecei hoje com o Salmo 127 e... Desculpa, 127 não, Salmo 27, né? E entre tantas perguntas que diariamente a gente recebe hoje em dia, porque hoje em dia com a internet, né, há essa facilidade. Muitas pessoas reclamam que ao encontrarem as grandes verdades bíblicas da salvação e as doutrinas da graça, elas, depois de um tempo, não estão experimentando o que deviam experimentar. E é como se, de alguma maneira, elas estivessem fazendo uma reclamação, uma reivindicação. E só dela fazer isso, nós já sabemos que ela não tem feito o que ela tem dito, buscado a Deus realmente, e com isso não tem funcionado. E como que uma justificativa para ela abraçar aquilo que o humanismo oferece. E eu disse que esse Salmo 27 é um dos salmos preferidos meus, não é? Em meditar nele, e eu queria voltar a ele hoje para responder porque é verdade, porque é verdade que as pessoas são expostas à verdade de Deus, dizem crer nelas, mas as coisas não acontecem em seu ser como havia se dito. Em vez de nós falarmos da semente, a semente que não frutificou na beira do caminho, a semente que não frutificou no solo que tinha espinha, a semente que não frutificou e deu fruto no solo rochoso, você vê, não há nenhum problema com a semente, é exatamente a mesma, não é? Muitas pessoas estarão no céu e no inferno, tendo dividido todos os sermões, semana após semana. O problema, é óbvio, não era a verdade de Deus, né? Então aqui diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando homens malignos se aproximam de mim para devorar minha carne, quando meus inimigos e adversários me atacam, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não vai ficar com medo. Ainda que a guerra se levante contra mim, mesmo assim eu vou viver confiantemente. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. O Senhor aqui sempre é com maiúscula, sempre é Yahvé, o eu sou, né? Que eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscar a sua presença no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me protegerá em seu tabernáculo, Ele me esconderá no abrigo da sua tenda, Ele me colocará em segurança sobre uma rocha. Então minha cabeça será exaltada acima dos inimigos que me cercam. Então eu poderei levantar a minha cabeça, algumas versões dizem. Em sua tenda, na tenda de Deus, né, oferecerei sacrifícios com gritos de alegria no tabernáculo. Cantarei e farei música ao Senhor, como nós fizemos nesta manhã. Escute a minha voz quando eu clamar, ó Senhor. Seja misericordioso comigo e me responda. Meu coração diz a respeito de ti: busque a tua face, a sua face. A tua face, Senhor, eu buscarei. Não esconda de mim o teu rosto, não afaste do teu servo com ira. Tu tens sido o meu auxílio. Não me rejeites, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, guia-me por uma senda reta por causa dos que me oprimem. Não me entregues ao desejo dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim. Eles respiram violência, ainda assim estou confiante nisso. Verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, seja forte e corajoso. Espere no Senhor, ó Israel. Essa é a palavra de Deus para nós. Espere no Senhor, ser forte e corajoso. Há muitas pessoas que já não acreditam mais nessas declarações bíblicas, porque ela diz: não, eu não sou forte, nem corajoso, sim apavorada, porque eu tenho uma constituição física. Ele vai começar a explicar. Ou então a minha alma, pelos problemas que eu passei na vida, não é? E quando a gente examina os atributos de Deus, ou seja, as características de Deus de acordo com a Bíblia, apesar de nós a dividirmos, elas
todas elas são Deus e não há nenhuma divisão entre elas, né? Deus é simples. E aqui, no meio desse salmo, que é um dos salmos mais conhecidos, o Senhor é a luz, minha luz e minha salvação, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, né? No verso 4, numa Bíblia antiga chamada Coverdale, né, que é uma antiga tradução inglesa, traduz o verso 4 assim: uma coisa eu desejei do Senhor e a requererei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a justa beleza do Senhor. Então você vê que todo o salmo fala da verdade de Deus, como nós falamos, fala que o segredo é a beleza de Deus, mas não é algo automático, né? Você não diz que crê em Deus, fala a sua doutrina corretamente, e aí você tem essa falta de temor, essa paz, essa luz. E por isso algumas pessoas dizem: olha, por que eu tenho buscado Deus? Eu disse que exatamente como elas contam a história já é a resposta, porque elas não experimentam, né? Então, por que nós precisamos disso que Davi chama de beleza de Deus? E o que é a beleza de Deus? De explicar a beleza sempre é difícil, mesmo nas coisas que não são Deus, nas coisas criadas por Ele, né? E como que é o mais importante, isso muda as nossas vidas. E por que então não muda as vidas que dizem crer e às vezes creem na mesma coisa e ouvem os mesmos sermões? Então, a primeira coisa é essa: por que nós precisamos da beleza de Deus? Porque isso é tão central, né? A gente podia dizer que alguém que colocou isso no lugar mais alto e ao mesmo tempo profundo em conhecimento disso é Jonathan Edwards, né? Então, a resposta a essa pergunta vem de quase todo o contexto do próprio Salmo e do cenário da vida. Quando você olha para os versos 4 e 5, você vê aqui uma declaração clássica sobre a oração e a contemplação. Duas coisas que não pode deixar de fazer parte da vida de um filho de Deus, contemplando a beleza de Deus no seu templo. Mas quando a gente olha para o contexto da vida, e a gente tem que olhar para essas duas coisas, o verso 5 é um resumo disso. Essa contemplação da beleza de Deus acontece no dia da adversidade. Não é que é no dia bom que a contemplação da beleza acontece. Ou seja, aquilo que eu acho ser a contemplação da beleza num dia bom, nada pode ser mais do que algo natural, que todas as pessoas, quando estão com um dia muito bom, tende a ficar tranquilas, a não temer nada, como o Salmo começa: não temerei mal algum, de quem me recearei, não ficarei ansioso e com medo, Ele é a minha luz. E então o verso 5 é um resumo disso. Essa contemplação da beleza de Deus acontece no dia da adversidade e não nos dias bons. E no dia da adversidade estarei, Davi diz, contemplando a beleza de Deus. O que é o dia da adversidade? É pouco necessário explicar a adversidade em nossas vidas, mas o Salmo fala algumas coisas que estavam acontecendo na vida de Davi, nas quais é aplicável, como em todas as outras coisas. O Salmo 2:3 diz: homens malignos, diabólicos, eles avançam contra mim, furiosos, inimigos e adversários estão me atacando, um exército está me cercando, guerra está estourando contra mim, inimigos poderosos estão me encurralando. Isso é ruim, tudo isso é ruim. Às vezes lemos essas coisas e mesmo na vida do cristão isso fica no canto da ficção, não é? Como ele vê um filme, alguém cercado por um exército, alguém sobre esses problemas, porque ele tira essa imagem real da vida de Davi, da vida real, para ele explicar por que ele não age como Davi nas mesmas situações. Então, você apenas olha para isso e registra: é tudo ruim. Ele é um rei antigo, não é? É um rei de 13.000 anos atrás, e portanto coisas assim aconteciam na vida de Davi o tempo todo.
Davi é um homem que só, da velhice, a Bíblia diz, Deus deu dias de paz a Davi. A vida dele toda, desde a adolescência, não havia paz no sentido de sempre tinha alguma coisa grave acontecendo na vida dele. No outro extremo do espectro, talvez você consiga se identificar. Talvez você nunca vá dizer como Davi: olha, um exército está lá fora da minha casa, armado até os dentes, eles dizem que vão me matar. Ou inimigos armados estão me cercando enquanto eu fujo como uma perdiz nas montanhas deles. Talvez você nunca diga isso literalmente, mas você pode se identificar mais ainda, não é, com o que ele diz, não é? Você não lembra a última vez que um exército te cercou, mas o que ele diz no versículo 10 mostra que ele está aplicando isso a qualquer coisa. Ele diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus me acolhe. Ele está falando sobre os relacionamentos mais íntimos. Ainda que meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa, meu cônjuge, meu esposo, se isso acontecesse, do meu pai me abandonar, da minha mãe me abandonar, dos meus filhos me abandonarem, Davi experimentou isso, por exemplo, Deus me acolhe. Eu não fico, sabe, Ele é minha luz e minha salvação nesses dias. Eu não tenho medo, eu não fico antecipando esses dias, e nem quando esses dias acontecem eu estou com medo. Ainda que meu pai me abandone, a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. O que Davi está falando quando fala sobre o dia da adversidade é o espectro do sofrimento humano, que pode vir de várias maneiras diferentes nas nossas vidas. Então qualquer coisa que você esteja enfrentando agora, se encaixa aqui. Desde um cônjuge que está te abandonando, desde filhos que estão se rebelando, desde pai e mães que não, por alguma razão, te abandonaram, qualquer coisa que você esteja enfrentando, amizades que se partiram, irmãos que você acha que não estão te apoiando, enfim, qualquer problema, qualquer coisa que se opõe a você, a sua alma, a sua mente, ao seu corpo, enfim, qualquer coisa, qualquer inimigo da sua vida, qualquer inimigo do seu coração, qualquer inimigo da sua alma está dentro do que Davi está dizendo. Portanto, você não tem como fugir do gancho do Salmo 27. Não há nada no dia da adversidade que esteja fora do gancho aqui. O que eu gosto desse salmo é que há um escritor que eu já mencionei várias vezes, porque ele é um escritor secular, mas ele tinha uma mente muito aguda para ver os problemas do mundo, não é? E para escrever a respeito deles, apesar de quando ele dava as soluções, não eram as melhores, apesar de ter muitos bons insights, mas não eram as melhores porque nunca continham Cristo, e sem Cristo não há nenhuma saída. Mas Ernest Becker, um ganhador de prêmio Pulitzer, que já faleceu, ele escreveu então algumas décadas atrás: acho que levar a vida a sério significa que qualquer coisa que o homem faça tem que ser feito na verdade vivida do terror da criação, do rugido do pânico por baixo de cada coisa. Ou seja, caso, ele diz, não seja assim, esse homem leva a vida de uma maneira falsa. E Ernest Becker está dizendo que se você realmente vai levar a vida a sério, não é? Ou você leva a vida a sério, significa que você tem que admitir o mal e o terror da vida. Você não pode ser uma pessoa, e se você é o oposto do que ele está dizendo, se você simplesmente gosta de viver a vida sem pensar muito em morte, sem pensar muito em problemas, sem pensar muito nas coisas, os teus melhores dias são aqueles que você não estava nem pensando em nada disso, como se a vida não fosse composta dessas coisas. Esse terror na vida, esse pânico, o rugido do pânico por baixo de tudo, você simplesmente fechou os olhos para a realidade.
tua sensação de bem, de bem-estar, de não ter medo, de não estar ansioso, não tem nada a ver com Deus, não é? Você simplesmente não está levando em conta todas as coisas. Assim que essas coisas se obrigarem a ficar na sua mente, você não puder mais tirar da sua mente, então você não terá nada disso. E essas coisas são inevitáveis. O terror e o rugido está por baixo de todas essas coisas. O melhor relacionamento aqui, Davi falou pai e mãe. Então, se meu pai e mãe me abandonarem, essa é uma realidade contínua na história, ou meu cônjuge, meus amigos, ou enfim, se as pessoas falharem contra mim ou tramarem contra mim, é o que ele está dizendo. Ele diz que se você não está vivendo autenticamente e não está levando a vida a sério, você deve admitir isso. Meus melhores dias é aqueles que eu finjo que eu não vou morrer. Minhas melhores horas é quando eu consigo esquecer o pânico que está por baixo de tudo. Porque quando eu sinto a presença da morte, quer porque alguém que eu amo próximo morreu, quer porque eu mesmo estou sentindo sintomas que podem ser mortais, se só essas coisas acontecem na sua vida, quando elas se impõem, porque você não leva elas em conta, e a sua felicidade é um produto dessa ignorância voluntária, que você se impõe em não pensar nessas coisas, porque se você pensar nela, você fica desesperado e sem paz. Você deve admitir que você é só um otimista tolo. Você está o tempo todo representando e fingindo que a realidade não é a realidade. Você está fingindo realmente que vai ficar jovem como é, saudável como é, ninguém vai te abandonar e a tua vida vai subir, você vai crescer na vida e que tudo acabará de uma outra forma que não seja com velhice, perdas e morte. Então, bem, isso é o que o Salmo faz. Ele faz exatamente a coisa que Ernest Becker fez de uma maneira completamente natural. Então, na verdade, é isso que a Bíblia faz. Não o Salmo 27. Esse Salmo está dizendo que contemplar a beleza de Deus, seja lá, a gente não pensou nisso aqui ainda, né? O que for isso, não é otimismo escapista. Você não vem à igreja para ter os momentos de esquecer os problemas, esquecer. Você não vai ver o futebol, não vai fazer a sua viagem, não vai para tentar esquecer as coisas. E se você conseguir esquecer e tirar essas coisas da cabeça, pelo menos por um tempo, você já vai sentir um certo refrigério. Quem sabe isso é até um procedimento que você pode adotar para lidar com seus estresses e com seus medos, e não pensar então mais na morte, na perda do seu cônjuge, por várias razões. Seja lá o que for, você vê que o que Davi chama de beleza de Deus, contemplar a beleza de Deus, não é otimismo escapista, não é? Porque ele olha para a realidade. O verso 5 diz: no dia da adversidade, Ele vai me guardar no seu templo. No pior dia, eu vou ver a sua beleza. O que vai me satisfazer é ver a sua beleza, não no dia bom, mas no dia mau. E o verso 6 diz: então a minha cabeça será exaltada, ou será elevada, acima dos meus inimigos que estão me cercando. Ou seja, os meus inimigos nunca vão me ver abatidos, derrubados, destruídos. Você vê que o que Davi chama de contemplar o Senhor não é escapar das adversidades, nem ele quer contemplar o Senhor para escapar delas. Ele está, na verdade, ele nem está pensando que fugindo para orar, ele está escapando dos inimigos. Como eu disse no início, quando alguém reclama que aquilo que é dito, que é o que a vida que Deus molda com sua palavra, com sua mão, dá, e ele diz que não está tendo, apesar de crer e estar buscando, ele está buscando exatamente o oposto do que Davi está dizendo. Ele não está buscando a beleza de Deus, ele quer resolver um problema, e ele está
exatamente sem paz e estressado e tal, né? Porque ele não tem o que Davi diz que tem, que no dia da adversidade ele contempla a beleza de Deus e tudo fica bem dentro dele, mesmo que o dia seja esse da adversidade. Então, seja lá o que for, a princípio, né, esse contemplar a beleza de Deus permite que você não apenas lide com as dificuldades. Eu quero poder lidar com esse problema. Não é isso. Você triunfa sobre ela. Se a gente fosse usar a linguagem de Paulo, você não vence as adversidades, você é mais do que vencedor sobre elas. Então, outro dia, tempos atrás, eu estava pregando a respeito desse verso, e como é que você pode ser mais que vencedor? Parece que vencer um inimigo numa batalha era a vitória. Você lutava e ele estava morto no fim. Todas as ameaças, tudo que era contra você, e então você é um vencedor. Mas como ser um mais que vencedor? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando você vence, em vez de você ser como alguém que simplesmente venceria no campo de batalha, então mataria no final quem estava causando a oposição a você, você é o mais que vencedor porque você não o mata, você o toma e ele passa a ser seu servo. Era como se o homem, em vez de matar o exército inimigo, ele tomasse todos eles para servi-lo. O que acontece é que você não é só vencedor sobre a morte, você é mais que vencedor. A morte passa a ser sua serva. Além de não ser mais a ameaça, o medo, o pavor, ela passa a ser a sua serva. Ela vai te servir para o melhor, de tal maneira que Paulo diz: morrer é lucro. Está vendo? Está dizendo, eu sou mais do que vencedor sobre a morte. Não é só que eu não tenho mais medo de morrer, é que a morte agora ela tem que me servir. O que ela faz traz lucro para mim, ela trabalha para mim. Ela é como um funcionário que traz muito lucro. A morte me traz lucro. O morrer é lucro. Eu ganho. Não é só que eu não fico com medo dela, ela me traz lucro. Assim, todas as coisas, em vez de ele me destruir, ele não só me destrói, eu não só aprendo a lidar com aquela situação realmente coopera para o meu bem, realmente faz algo em mim. Então ele diz que porque esses inimigos, ou o pai abandonar, a mãe abandonar, o diabo, a morte, isso, quando esses embates surgem, isso ergue a minha cabeça, não abaixa a minha cabeça, não me coloca com a cabeça baixa sem o brilho da vida, é o contrário. Então, seja lá o que for isso, você vê que em primeiro lugar Davi está dizendo, não é uma fuga, não é uma fuga da realidade. Deus, eu vou ter uma relação profunda com Deus, Deus não vai deixar que meu pai e minha mãe me abandone, não vai deixar que meu cônjuge vá embora, não vai deixar que o meu emprego vá embora, não vai deixar que meus amigos me abandonem. Não, nesse dia Deus me acolhe, e o que eles fazem me dá tanto mais de Deus, que eles cooperam para o meu, ou eu sou mais do que vencedor sobre eles. Então, isso não só contemplar a beleza de Deus, não só te ajuda a enfrentar a situação. Davi está dizendo, seja lá o que for contemplar a sua beleza, né? A gente não viu ainda, mas o que ele está dizendo é que contemplar a beleza de Deus não faz ele só suportar o dia mau, não é? Não faz só ele vencer a duras penas essas coisas, mas aquilo mesmo, não ergue a cabeça dele no meio daquelas situações, e por causa delas, de uma forma de lidar com essas coisas, ele não só consegue lidar com ela, ele triunfa sobre ela, e ele é mais do que vencedor. Seja lá, foi isso, né? Contemplar a beleza de Deus, então, permite para Davi ele enfrentar o rugido do pânico, que muitas pessoas não podem enfrentar. Ou seja, o pânico, a razão dele nem chegou, só o rugido, só o rumor, só a possibilidade já tirou Deus supostamente, né, de ser minha luz, o meu esconderijo, a minha salvação.
Então, contemplar a beleza de Deus permite que você enfrente o rugido do pânico, daquilo que está se aproximando, e de todo o mal e o terror da vida. E isso, em vez de simplesmente você sair vivo do outro lado, isso ergue a tua cabeça, isso te impulsiona para cima. Então essa é a primeira coisa. A segunda é o que é a beleza de Deus. No verso 7 e 8, Davi diz: buscarei a tua face, Senhor. Essa é uma expressão que a gente costuma repetir também, e é um hebraísmo extremamente repetido na Bíblia, e isso não é tão difícil de entender. Essa é a linguagem da Bíblia, de buscar não apenas conhecer Deus, que é o que muitos podem estar fazendo hoje, ou fazendo no dia a dia, mas ter uma experiência da presença de Deus. Você pode conhecer muito, mesmo que seja a própria pessoa que escreva. Você pode conhecer muito de David Brainerd, porque ele escreveu um diário, não para nós, mas alguém publicou. Então você pode dizer, depois que lê o diário: caramba, eu conheço David Brainerd. Você nunca esteve na presença dele, você não conhece de fato assim. Então aqui está falando não sobre conhecer as doutrinas da graça, conhecer o Evangelho, conhecer verdade sobre Deus, mas ter uma experiência da presença de Deus. Davi disse que isso, no dia da adversidade, faz a cabeça dele se levantar em vez de abaixar. Então a palavra hebraica para rosto ou para face é a mesma palavra para presença. A gente tem a palavra rosto ou face, e tem a palavra estar na presença, mas no hebraico não tem, não é? E o Antigo Testamento então diz o tempo todo isso: eles entraram na sua presença, mas na verdade está dizendo que eles entraram diante da sua face, não é? Ou eles entraram na presença do rei, eles foram diante da face do rei. Não há uma palavra então hebraica abstrata para a presença. A palavra é panim, é rosto. Eu vou buscar a tua face, ou seja, eu quero uma experiência da tua presença. Isso é como Moisés orando: eu quero ver tua glória. Eu não quero só saber que tu é glorioso, que tu é poderoso, que tu é o príncipe da tua paz. Eu quero entrar em contato com a tua paz, eu quero estar na presença dela. Não é só que tu és o Deus da alegria, eu quero estar na presença da sua alegria. Eu quero ver a tua face, a face da alegria, a face da paz. Então a face é onde você vai para conversar com alguém. A gente pode dizer cara a cara, face a face. Então, se você vê alguém face a face, você está num relacionamento totalmente diferente com aquela pessoa. Se você conhece muito um Messi, porque você lê, acompanha aí o que ele está fazendo, você não conhece de verdade, não é uma experiência verdadeira de conhecimento dele. Mas se você estiver diante da face dele, com a porta relacional aberta, então você pode falar e ouvir e realmente conhecê-lo. Então, buscar a face de Deus não é apenas acreditar em Deus, acreditar que Ele é Yahvé, acreditar que Ele é o grande eu sou, acreditar que Jesus faz parte da Trindade, acreditar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, acreditar nas doutrinas da graça, acreditar que Deus enviou o seu Filho, acreditar que Ele morreu na cruz, acreditar que Ele propiciou os pecados. Não é isso. Buscar a face de Deus não é apenas acreditar em Deus de alguma forma geral, é ter uma experiência da realidade de Deus, da realidade da sua alegria, da realidade da sua paz, da realidade da sua beleza, não é? Que é o que faz isso. E não ter uma experiência geral ou apenas crer no que é dito a respeito dele, é ter uma experiência da realidade da presença, um sentido da presença real na sua alma, no seu coração. Davi está dizendo: eu quero realmente experimentar a tua presença,
a presença da tua paz. Eu quero realmente experimentar a presença da tua luz. O Senhor é a minha luz. Ele não está fazendo uma declaração simplesmente de crença, mas eu vivo no escuro. Não, eu experimento a presença da luz de Deus na minha alma. Eu experimento o refúgio que dá paz, segurança na minha alma. E deve dizer, eu quero realmente experimentar a presença de Deus. Mas pessoas como Isaías, em Isaías 6, às vezes tiveram a experiência da presença de Deus e a experiência de sua santidade, ou a experiência da sua glória, e eles não descrevem as coisas assim. Em Ezequiel 1 você vai ver isso. Há uma manifestação da glória mais avassaladora que você pode ler na Bíblia, de tal maneira que você tem dificuldade de entender o que Ezequiel está dizendo em suas descrições. Em Isaías 6, ele tem uma visão de Deus, mas em que sentido, em que aspecto ele está vendo Deus ali? Ele está vendo a avassaladora santidade de Deus. É por isso que os serafins estão cantando santo, santo, santo. Ele tem uma visão avassaladora da santidade de Deus. E você vê que assim, normalmente os homens vão ter uma reação de estar se desfazendo, ai de mim, mas não é isso que Davi está dizendo aqui, não é isso que ele está buscando. Eu quero ter a experiência de Isaías, de uma visão avassaladora da tua santidade, que faça isso em mim. Ele está buscando uma outra coisa. Ele diz, eu quero uma experiência da tua presença, para que eu possa contemplar a tua beleza. Esse é o meu objetivo. Agora, o que essa palavra significa, né? Como a gente diz, o que é a beleza de Deus? Então essa palavra em particular significa ter prazer na percepção. Quando você vê algo belo, o que a gente chama de beleza é a nossa alma sentindo prazer em algo. É óbvio que esse prazer pode ser o quê? Olfativo, um prazer visual, um prazer do tato, um prazer auditivo, pode ser algo que você está escutando. Enfim, ter prazer na percepção daquilo, é a percepção prazerosa, é isso. Isso é o que beleza significa. Você pode perceber um som, você pode perceber um cheiro, você pode perceber algo que você vê, mas essa percepção é prazerosa para o seu olfato. Então você está em contato com uma beleza olfativa. Então, por exemplo, de maneira ordinariamente, a percepção apenas traz uma consciência de algo que você pode achar útil. Nem sempre a nossa percepção ou a presença de coisas trazem algo prazeroso. Trazem junto a percepção com o prazer que a percepção dá. Então, se eu estou caminhando numa calçada aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre andou em cidades como a nossa, aglomerados. Normalmente as cidades têm muitas pessoas e pouca outras coisas. Por isso que algumas pessoas gostam da natureza, porque lá tem menos pessoas e mais outras coisas. Tem mais bicho, tem mais árvore. O que mais tem em Campo Grande? É gente. É gente para todo quanto é lado. Então você esbarra nas pessoas, Certa vez alguém disse, Deus ama muito, Deus é o contrário das pessoas. As pessoas amam o campo, amam a montanha, eles amam andar numa praia deserta. O que eles amam? Eles amam algo que é diferente de Deus. Eles amam o lugar que tem menos gente. Menos gente ele ama mais. Mas, por exemplo, não é só de Jonas. Você vê que Nínive tinha 120 mil habitantes. Isso era uma mega cidade. As cidades naquela época, na época de Jonas, tinham em média 3 mil habitantes.
Você pode pensar, mas como é que uma coisa de 3 mil habitantes não é nada, não é uma cidade. Mas é porque as pessoas tinham uma experiência que nós temos de cidade, mesmo com essa população bem menor, porque a cidade era murada. Você não vivia num lugar espaçoso, e aí só tinha 3 mil pessoas, ficava todo mundo espalhado, você ficava em contato com a natureza. Não, em Nínive, ela era desproporcionalmente grande naqueles dias, 120 mil, quando eu digo que as cidades tinham uns 3 mil, 4 mil, 5 mil, mas essas pessoas viviam dentro de uma muralha. Então, óbvio, dentro de uma muralha, você pode olhar os castelos e as cidades fortificadas que tem até hoje, eles viviam o mesmo que a gente vive. Apesar de ser só 3 mil, tinha as ruas dentro das muralhas, tinha o lugar onde você comprava, não sei o quê, todo mundo vivia aglomerado, mesmo sendo 3 mil, porque todo mundo vivia atrás do muro por causa dos perigos, né? Então, normalmente a gente gosta mais do lugar onde tem menos gente e mais outras coisas. Mas Deus mostra a Jonas que Ele ama muito mais as cidades do que o campo, do que a natureza virgem. Você pode pensar, poxa, por quê? Deus não é ecológico? Não é? É porque Deus ama mais gente do que bicho, ama mais gente do que árvore, mais gente do que rio, mais gente do que mar. Ele morre por pessoas. Então Deus olha para o Rio de Janeiro com seus milhões de habitantes, Ele tem mais misericórdia do Rio de Janeiro do que de uma floresta. Ele diz para Jonas, você não tem compaixão? 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda. Um dia as árvores não vão existir mais, Jonas, mas essas pessoas daqui a milhões de anos vão estar perdidas. Você não sente isso? Você não sente um amor pelo Rio de Janeiro? A Amazônia é incrível, é grande, foi eu que fiz, mas ela vai acabar mesmo. Mas as pessoas do Rio de Janeiro, esses milhões, não vão acabar mais, foram feitos à minha imagem. Ou seja, Deus ama mais as cidades, porque as cidades têm mais gente do que outras coisas, e Deus ama mais gente do que outras coisas. Então, num bairro como o Rio de Janeiro, né, no Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, é cheio de gente, você esbarra nas pessoas, e aqui a percepção da presença das pessoas é útil no meio disso tudo, mas não é algo que enche nosso coração daquela reação prazerosa da beleza. Pelo contrário, você esbarra nas pessoas, é muito tumultuado, e uma pessoa caminhando numa calçada em direção oposta à tua, se você não tem a percepção da presença dela, você ia ter problemas, né? E eu naturalmente, muito antes de existir qualquer distração ao caminhar, eu já tinha dificuldade da percepção das pessoas por andar olhando para baixo e não estar muito ligado nas coisas. Mas é importante você ter a percepção delas, né, da presença delas, mas é importante só no sentido de que é útil para você. Se não for útil para mais nada, é útil a consciência da percepção, porque, por exemplo, se for alguém que fosse seu inimigo, você então pode, ao ver, é útil para você, você pode ir para o outro lado, você não quer ver aquela pessoa. Ou se é alguém que você gosta muito, é útil para você poder falar com ela, se você a cumprimenta, não é? Se não for um amigo, nem um inimigo, aquela pessoa é um estranho, não fez bem ou mal, mas a percepção da presença dela ainda é útil, porque senão eu ia esbarrar nela, eu ia bater de cara com ela, mas agora que eu vi a presença dela, eu posso me desviar. Isso acontece cada vez mais, né? Porque as pessoas andam olhando para o celular, né? Para os seus smartphones, e você vê a utilidade de perceber a presença das pessoas. Então, estar ciente da presença delas é útil para nós. Mas essa percepção é apenas a percepção e a concepção de um fato que é útil.
Eu vou usar aquilo para quê? Não bater nela, ou me desviar se eu acho a pessoa que vai, eu não quero encontrar. Enfim, é útil para mim. Mas quando você percebe algo em que você vê beleza, não é? Então, você perde a percepção da utilidade daquilo. Não é útil para você. Aquilo simplesmente te encanta. Então, você se pensar em qual é a utilidade de alguém ficar olhando para o mar, não tem utilidade nenhuma, não é? Mas ele vê beleza. Quando ele vê beleza, aquilo encanta o coração dele. Então, quando você percebe algo belo, seja num rosto, seja numa paisagem, seja a beleza auditiva, seja a beleza olfativa, a percepção pode ser não apenas visual, não é? Porque há N tipo de belezas. Se você ouve uma música que é bela, se você vê um rosto ou uma paisagem, há um prazer na percepção daquilo. Você sente prazer em perceber aquela natureza, em perceber aquele som, em perceber aquele cheiro. Traz um prazer, e a percepção disso é prazerosa, porque você encontrou em contato com a beleza daquilo. Não é? Esse é o melhor exemplo que a gente pode encontrar. Eu já mencionei algumas vezes, não é? Eu, quando tinha 16, 17 anos, eu estudava na escola Vila Lobos de música, não é? Existe até hoje, acho que existia muito antes de eu nascer e continua existindo na escola. E eu estudava violão clássico e o meu interesse era o violão, era tocar, aprender a ler partituras, técnicas, era o meu único interesse lá. Mas lá eles botam um monte de matéria, que não era matéria que eu quero. Acontece isso na escola, né, para as pessoas, acontece isso na faculdade, uma matéria que eu não achava que precisava. O meu interesse não era aquele, mas fazia parte do currículo apreciação musical. Só que é óbvio que a apreciação de quem desenvolveu o currículo. Então, as aulas, você estudava o estilo de Bach, como o Bach fazia coisa, como ele compunha as músicas, estudava detalhes da sua obra, o que era isso, o que era aquilo outro, e depois você estudava Mozart, depois você estudava Beethoven, e escutava as sinfonias, e via os movimentos, e depois as provas eram o seguinte: o professor botava uma música para tocar, uma música clássica, e você tinha que dizer se era Bach, se era Mozart, é óbvio que ele botava uma desconhecida. Ele queria saber se você desenvolveu na aula de apreciação musical a capacidade de perceber, como a gente percebe na Bíblia. Quando você lê Isaías, mesmo que esteja escrito num papel e não esteja dizendo aonde aquilo está, você percebe, isso é Isaías. Você nunca vai confundir Paulo com Pedro, João com Tiago, não é? Você sabe, isso aqui é João, não é? Porque você conhece o estilo daquilo. Então, durante aqueles anos, quando eu estudava isso, eu só queria estudar violão de verdade, eu não queria fazer aquilo. Aquilo eu só queria tirar uma nota boa, porque fazia parte do currículo, você não podia ser reprovado naquilo e ainda assim passar e continuar estudando. Então eu ficava ouvindo Bach, fazendo o que o cara mandava, né, o professor, porque na prova eu ia ter que ouvir e identificar essas coisas, quem era o compositor e vários aspectos da sua obra, mas eu não gostava, eu não tinha prazer. Então por que você fazia isso então? Alguém podia me perguntar. Porque era útil, eu ia ser reprovado na prova, e eu não queria, eu queria continuar avançando no curso. Então eu tinha que fazer aquilo, porque aquilo era a única maneira. Muitas pessoas estudam um monte de matérias dessa mesma forma. Mas e hoje? Hoje eu pago um serviço de streaming. Quando antigamente era CD, eu comprava CD para ouvir quem? As mesmas pessoas, Bach, Mozart, Beethoven. Mas agora por que eu faço isso? Porque eu gosto, porque minha alma tem uma percepção prazerosa
daquilo. Então a mesma coisa que para mim antes era só uma questão de passar na prova, era útil, agora é totalmente diferente, não é? Isso é importante e fundamental para muitas pessoas dizem, eu estudo tanto a Bíblia, mas ela estuda como eu estudava a apreciação musical. Ela estuda porque ela tem que tirar uma boa nota, porque Deus diz que tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia, mas ela não tem nenhum prazer, ela não vê beleza, ela não vê o que Davi está dizendo aqui. Então, você só quer algo. Muitas pessoas vão fazer coisas amanhã nos seus trabalhos, não é porque elas têm um contato com algo prazeroso quando vão estar trabalhando, é porque elas querem ganhar um salário. Tudo é sobre o salário só. O emprego dela é útil no sentido não de que ele é útil para as pessoas, não é? É útil para ele, não é útil para a sua vida. Eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que sustentar minha família. Então, quando é o seu prazer, você vê, eu gastava e gasto dinheiro no stream, etc., ou comprando livros para ler agora sobre Mozart, Bach, Beethoven. Não é? Eu não me sinto obrigado a comprar um livro desse ou ouvir essas coisas, e nem me sinto mal quando pago por elas. Você sempre sente dificuldade em pagar por algo que não é belo para você, que não te causa prazer, não é? O cara tem dificuldade de pagar um troço, mas não de ir para viajar. Por quê? Porque ele tem prazer em viajar, então ele não tem dificuldade, ele não conta como perda aquele dinheiro. Então tem pessoas que vão ofertar com alegria, outras pessoas ou não vão ofertar porque não tem alegria nenhuma, ou vão fazer isso sem alegria, o que também não vale nada. Mas por quê? Porque ela não tem prazer nisso, não há beleza alguma nisso para ela, não há? E a questão toda aqui é a mesma. Por isso eu disse que aquelas pessoas estão dizendo que não está funcionando o que Deus disse. Ela crê nas coisas certas e ela faz as coisas certas, ela até gasta um tempo com as coisas certas, mas ela não tem o que eu estava dizendo sobre paz, alegria, gozo, porque ela é óbvio que está lidando isso como uma coisa útil. Só o fato de ela estar reclamando de não estar funcionando, era evidente de que ela buscou a presença de Deus porque queria algo que não era Deus. Deus era útil. Ela buscou Deus porque queria uma coisa, como não aconteceu, agora ela não tem a cabeça erguida como Davi, no dia da adversidade. No dia da adversidade a cabeça dela está baixa, ela está deprimida, ela está triste. Deus não deu o que eu queria, porque não era Deus que ela buscou essas coisas, e Deus era útil para elas. Então aqui está Davi, está dizendo, a beleza de Deus significa percebê-lo, perceber quem Ele é de maneira correta, compreender quem Ele é e o que Ele fez, olhar para os seus atributos, olhar para os seus decretos, olhar para as suas doutrinas, olhar para os seus nomes, e quando olhar para isso, sentir prazer, sentir deleite, então você viu a beleza de Deus. Se você faz todas essas coisas, crê em todas essas coisas, mas isso não traz prazer, você não viu a beleza de Deus, nem teve um contato com a sua presença. O seu contato com a alegria de Deus é o que Pedro disse, e que você disse que crê que Deus realmente dá alegria, mas não vai acontecer com você, porque você nunca entrou em contato com a presença da alegria de Deus, da paz de Deus que excede todo o entendimento. Não, nunca entrou. Você só sabe que aquilo é certo, e você aprendeu como algo útil. Se você diz, bem, espere um minuto, nunca experimentei prazer ao olhar para Deus, pensar e contemplar. Eu sou ciente de que Deus é glorioso, mas nunca tive uma experiência com a sua glória. Eu sou ciente que Ele é o príncipe da paz, mas nunca tive um contato com a sua paz. Eu sou ciente de que Ele é o Deus Macários, o Deus feliz, mas eu nunca tive contato com a sua felicidade. Nunca, jamais. Então, estar ciente e assinar embaixo da ciência do fato realmente não traz às pessoas aquilo que a gente diz, o que a Bíblia diz trazer. Então, se você diz isso, você está ciente aqui. Então
Então aqui está Deus, isso é que Ele é isso que a gente faz na pregação, é isso que eu estou fazendo hoje. Estou dizendo, aqui está Deus, aqui está a sua beleza. Davi disse, eu quero contemplar a sua beleza. Aqui está a sua beleza, a sua beleza é isso. Ele é a luz de Davi, Ele é o abrigo. Mas você nunca teve um contato com a presença de Deus como seu abrigo. Você só está ciente desses fatos. Você realmente, se você tivesse visto a luz de Deus, estado na presença dela, você ia ver a sua beleza. Se você realmente estivesse em contato com a paz de Deus, você ia ver a beleza dessa paz. Você ia ver a beleza dessa alegria. Você não está ciente, você ia haver uma experiência, como quando você descreve o mel para mim, suas propriedades, sua doçura, e eu fico ciente. Mas eu tenho uma experiência com o mel, quando eu boto o mel na boca e sinto a doçura. Não é que eu sei que o mel é doce, eu sinto, eu provo e vejo que realmente o que é dito que me faz ciente, o mel é doce. Quando eu boto na minha língua, eu sinto, eu tenho um contato com a sua presença, com a presença do mel, no meu órgão receptivo, ou seja, o órgão meu que pode perceber o mel. Não adianta jogar o mel na cabeça e dizer, o mel, eu não gosto de mel, muito meloso, fica tudo melado. Pegou o mel e jogou na cabeça. O mel é uma beleza feita para a língua, o perfume é uma beleza feita para o olfato. Se tu beber o perfume, esse perfume Coco Chanel é horrível. O que você fez? Como assim horrível? É bom. Eu bebi, passei mal, queimou tudo. Você bebeu o perfume? Não, você não entendeu. A beleza do perfume não é beleza para a sua língua. A beleza do perfume é beleza para o seu olfato. A beleza de uma foto linda é para os seus olhos. Se você comer a foto, você vai dizer que tinha gosto de papel, que era horrível, e era mesmo, mas você não entendeu a beleza da foto, porque ela precisa do que corresponde à percepção dessa beleza, e você achou que a beleza da foto estava em comê-la, e é óbvio que ela não é boa assim. Não diga que ela não é bela, o problema é que é bela para os olhos. Você come a foto, então você sabe quão poucas pessoas encontraram que Deus é belo. É por isso que na igreja a quantidade de pessoas que não têm alegria em Deus é quase igual às do homem lá fora. Você sabe quão poucas pessoas tiveram face a face com a paz de Deus? E é por isso que, apesar de Paulo dizer, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará, você vê, é uma experiência real com a paz. Não é estar ciente de que Deus é paz. Guarda a minha mente, guarda o meu coração. Agora a pergunta é, isso aconteceu com você? É assim que você sabe que ficou face a face com Deus. O propósito, a palavra beleza é usada para descrever Deus de várias maneiras, mas nem sempre é a mesma palavra hebraica, né? Você vai ter que entender ela. Existem várias palavras hebraicas que transmitem a ideia de beleza, e elas nos ajudam a entender o que significa chamar Deus de belo, já que Deus é invisível. Ele é invisível porque não há nada físico nele, não há nada físico em nós possa ver. E em Isaías 73, 17 diz, é um texto famoso que fala sobre o rei, diz, os teus olhos verão o rei na sua beleza. Mas é uma palavra diferente usada aqui, da que Davi está usando. Aqui a beleza, em Isaías, significa uma percepção prazerosa, mas em Davi. Mas a palavra aqui, os teus olhos verão o rei em sua beleza, está dizendo, você vai ver as excelências do rei, você verá o rei em sua excelência, em sua glória, em sua esplendor. Depois há outro texto no Salmo 50, verso 2, que diz, de Sião é muito importante, a gente pode voltar a isso depois, uma colina em Sião, em Jerusalém, onde o templo foi construído. Ali é o Monte Sião. Naquelas colinas aconteceram muitas coisas importantes, E
Na verdade, ele está dizendo, no templo eu vejo a beleza resplandecente de Deus. Então lá a palavra beleza significa atratividade, desejabilidade. Eu vejo algo que conquista a minha atração. Eu vejo algo que conquista o meu desejo, que alimenta o meu desejo. Então, junte essas três coisas aí, um pacote. Então, o que significa encontrar algo belo? E o que significa encontrar Deus, contemplar Deus na sua beleza? Que é o que Davi está falando, que faz ele, ainda que os inimigos o cerquem, o pai abandone, todas as relações mais íntimas sejam uma porcaria, não é? E todas as coisas que criam pânico e medo e ansiedade estão cercando, mas ele vê essa beleza e então ele diz: ele é minha luz, a quem temerei? Ele é o meu refúgio, de quem me recearei? Então, significa, em primeiro lugar, quase sempre vê-lo como excelente. Quando você ouve uma música, né, e você diz: poxa, que música linda, você viu a excelência daquela música. Você colocou aquela música em comparação a outras músicas que você ouviu, e você diz: essa é a mais bela. Você vê a excelência dela. Você sente a excelência disso, mas além disso, você acha essa excelência não só bela em comparação às outras, mas é uma beleza que te atrai. Você quer ficar ouvindo aquela música, quer colocar ela na sua playlist. Depois o Spotify vai dizer: você já ouviu isso tantos minutos? Pensa, caramba, quanto tempo eu vi isso. Então observe que Davi fala sobre contemplar a beleza. O que é contemplar? O que é essa palavra? Você já olhou para algo e ficou fascinado ao ver, de tal maneira que você tende a ter dificuldade em parar de olhar, em deixar de olhar aquilo? Você ficou olhando, você não conseguia, você não para de olhar porque de alguma maneira você acha que não conseguiu o suficiente daquilo. Há belezas ali que os seus olhos precisam enxergar ainda. Senão, se você tivesse visto toda a beleza, não tinha mais nada para você ver. Mas você sente que aquilo é tão maravilhoso, aquilo que você está vendo, que você não quer parar de olhar, porque você continua achando que está vendo informações belas, diferentes daquilo. E é disso que ele está falando aqui. Em primeiro lugar, você encontra algo belo ao encontrar o excelente. E depois você encontra ele atraente. Você só viu algo, você só viu a beleza de algo se você primeiro vê ele como excelente. Você comparou a tudo e diz: isso é melhor. É melhor. E depois, não só é melhor em comparação a tudo, eu não posso ficar sem isso. Isso me atrai. Em terceiro lugar, isso traz prazer, traz satisfação. E é isso que significa a palavra no Salmo 27. Se eu estou inquieto, infeliz e cansado, as pessoas que não têm recursos além do mundo, o que elas fazem? Você geralmente pensa de alguma maneira se expor a alguma beleza. Você pensa: estou chateado, tal, vou escutar uma música. Aí você não vai botar as músicas que você odeia, né? Você vai botar músicas, você vai se expor à beleza musical para ver se as coisas dão uma melhorada. E você se expõe à beleza. Sempre que alguém diz: eu estou precisando ir a um lugar, ver uma paisagem, então, eu estou precisando me expor à beleza, porque há coisas que estão erradas dentro de mim, que a exposição à beleza visual, olfativa, vão ajudar, vão melhorar. Então, quando você está chateado, você apenas coloca a sua música favorita ou algumas da sua playlist favorita e fica ouvindo elas. Você está se expondo àquelas belezas. Ou seja, algumas pessoas vão dizer que isso o que o cara está fazendo? Ele está recarregando as baterias. Estava meio down, estava meio... E algumas pessoas a psicologia circular vai dizer que isso é importante. Você tem que, olha, faz uma viagem,
descansa, vê um seriado, ou seja, se expõe a algo que você perceba como belo, se expõe à beleza para ajudar. Então, vai dizer que você está recarregando suas baterias para continuar funcionando. Então você está se acalmando, você está tentando colocar as coisas em ordem, você está tentando sentir um refrigério. Você está ouvindo a música dizer: vinde a mim, você vai encontrar descanso para a sua alma. E o rugido do pânico, igual Ernest Becker falou, você está se acalmando dele. Em vez de ficar pensando no negócio de morte, depressivo, não sei quem morreu, eu vou ouvir uma música, eu vou ver um filme, eu vou fazer uma viagem, eu vou me expor à beleza para se contrapor ao meu medo, à minha angústia, à minha tristeza. E então, agora eu não posso fazer isso, mas antigamente, durante os anos, eu morava em frente à lagoa. Então você pode ir para a beira de um lugar assim, né, de um lago lindo, e você fica olhando. É o que as pessoas fazem. Aqui está outra coisa, não é? Você pode ver um filme, não é? Há um filme de 1979 chamado Corcel Negro. É um filme famoso, não é? E há ótimas cenas de cavalo cavalgando, com o nome desse, né? O Corcel Negro. E o cavalo galopando em alta velocidade é uma das coisas mais lindas que existe. O cavalo é o animal feito para correr. Ele tem um coração dele, comparado ao coração de todas as outras coisas, de todos os outros bichos, né, e homens, 4 vezes maior do que de todo mundo. E é por isso que o cavalo, ele não é só rápido, igual alguns animais que são muito rápidos, né? A chita, né, por exemplo, corre muito rápido, mas ela tem um coração que não aguenta. Então o que acontece? Ela corre rápido durante 1 minuto, 2. Depois o sistema dela começa a aquecer demais, o coração não aguenta colocar oxigênio ali, então tem que parar. Ela só dá tiros rápidos. O cavalo é rápido durante horas e horas, porque ele tem esse coração que nenhum outro animal, né, o homem, tem em comparação ao seu tamanho. Então ele é muito alimentado de oxigênio, ele demora a ficar sem negócio. Então o cavalo, quando está correndo, e durante bastante tempo ele consegue manter isso, a velocidade é muito interessante, né? A crina, o cavalo, e muitos momentos ele está com as 4 patas fora do chão, né, nessa corrida. Então há uma beleza incrível nisso. Então, por exemplo, você pode gostar de um filme assim e se expor a essa beleza. Deus, por exemplo, ele fala do cavalo com muito... Quando você vê o Criador falando de algo com muita... com uma maneira poética, empolgante, você sente o quanto o Criador ama o que ele fez, né? E Deus fala no discurso avassalador dele para Jó, ele fala do cavalo de uma maneira tão especial, né? Deus diz assim em Jó 39: você, Jó, você dá força ao cavalo? E Deus começa a meio que, eu não sei se a palavra é apropriada, se gabar da beleza do cavalo, porque ele diz assim: você dá força ao cavalo, Jó? Você que deu aquela crina tremulante para ele? E Deus diz: você o faz saltar como um gafanhoto, espalhando terror como o seu orgulhoso resfolegar. O cavalo escava com fúria, regozijando com a própria força que ele tem, e sai para enfrentar a batalha. É assim que eu criei Jó. Ele ri do medo, o cavalo, no meio dos tiros, né, ou do grito naquela época da batalha. Ele não fica com medo, ele ri da batalha, ele ri do medo, ele não teme nada, ele não recua diante da espada e das lanças. Aljava a balança ao seu lado, com a lança e o dardo flamejante, mas em um furor frenético, é Deus falando com Jó, o cavalo devora o chão, não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ele, antes da trombeta soar, ele já está tendo que ser controlado, porque ele está louco para correr. Eu fiz ele assim, e ao ouvi-lo, ele relincha. Eia, de longe ele sente o cheiro do combate, da corrida, e o brado de comando e o grito de guerra.
Isso, você vê, Deus está falando sobre o cavalo, sobre a beleza que ele pôs ao cavalo, ao mostrar a Jó como ele criou todas as coisas, e Jó não podia entender quase nada do que ele faz. E há uma escritora que já morreu em 99, né? Então já faz um tempo, ela nasceu em 19, Jane Iris Murdoch, que ela tem uns escritos interessantes, mas ela também é filósofa, então é profundo. E há um conto, não é? Um texto famoso dela, uma reflexão a respeito da autocomiseração, de você se sentir mesquinho, não é? Porque não está acontecendo as coisas do seu jeito, você está amargo. E ela disse que já estava se sentindo assim. Ela se sentindo amarga, infeliz com a vida, e ela estava numa janela alta que dava para um lugar que tinha uma natureza bela. E ela disse que enquanto ela estava ali se remoendo, tendo pena de si mesma, de repente ela disse que olhou para cima e viu um gavião voando. E esse gavião parecia estar brincando nas correntes termais, e ela achou aquilo tão lindo, aquela ave grande, voando, plainando. Não estava caçando, estava desfrutando as correntes termais. E ela disse: caramba, que mesquinho, né? Por que eu estou tão chateada no grande esquema das coisas da vida? O que é essa coisa que aconteceu comigo que faz eu ficar assim chateada? Então ela escreveu um texto profundo, filosófico, a respeito de como a relação com a beleza mostra a gente ver feiuras dentro de nós, e quão tolo nós somos de nos importar com coisas menores. E quando a gente se volta para o belo, você elimina a inquietação. Ela disse que naquele momento ela pensou: que pequeno é essa coisa que eu estava sentindo aqui, perdendo coisas maravilhosas. E esse é o propósito da Bíblia, não que você olhe para as águias, mas que você olhe para algum lugar que faça isso com você. Na verdade, é a única coisa que pode fazer. Então no Salmo 16:11 diz: na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias. Você vê, não é só eu sei, eu tenho uma visão, eu tenho contato com essa beleza, eu entro na presença dela, né? Ela me afeta. Então os estudiosos hebraicos dirão que, na forma como Davi usa o termo plenitude de alegria, ele não escreveu assim lá no hebraico, né? E ele escreveu: na tua presença há alegria, alegria, alegria. Porque é assim que a língua hebraica quer dizer que algo é demais, não é? É santo, 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 não é só santo. Na tua presença há alegria, alegria, alegria. É assim, é uma maneira de intensificar, é a maior de todas as alegrias, né? Então a duplicação amplifica, a triplicação mais ainda. E ele está dizendo: há uma satisfação absoluta de alegria na tua presença, porque os sensores de alegria de Davi amam tanto isso que eles não querem mais nada. Eu disse que você precisa dos sensores certos para encontrar a beleza nas coisas certas. Se você não tiver paladar, pode botar a comida mais gostosa do mundo, você come e pensa: não tem gosto de nada, não é? Como também se você usar errado, enfiar a comida no ouvido. O ouvido é o órgão sensitivo para o som, para a beleza sonora, não para a beleza gustativa. Mas Davi está dizendo que quando o órgão de sensibilidade dele contempla Deus, então há alegria, alegria, alegria. E Agostinho falou isso melhor do que ninguém, né? Agostinho disse que o que você está procurando no oceano, o que você está procurando no cavalo, o que você está procurando na música, o que você está procurando num belo rosto, não é porque você precisa de beleza. Você foi criado para a beleza. Você precisa da beleza. Nós precisamos da beleza para satisfazer, para experimentar prazer e lidar com inquietação, ou maximizar o prazer, mas que na verdade é por isso que nós temos essa necessidade de beleza, mas na verdade elas apenas são um eco, elas não são belezas de verdade, elas só são
imagens da beleza verdadeira, como espelhos refletindo uma beleza realmente. E é por isso que quando você vai para a praia, você pode se sentir melhor, você sai de lá com a mesma coisa. Você não teve contato com o que traz paz. Você tem contato com uma coisa que foi feita para ser um eco, para apontar o que traz paz, é o que Agostinho diz. Por que há beleza em olhar para o mar, a escutar uma bela música? É porque há um pouco da beleza de Deus nisso. Essas coisas um dia existiram apenas na mente de Deus, coisas boas e maravilhosas, montanhas, mares, músicas belas, sabores, existiu lá eternamente, e como surge da mente de Deus, trazem algo da beleza dele. E é nisso que elas têm uma atratividade para nós, mas elas não são a realidade da beleza. Então elas não podem, a beleza não pode dizer para você, o mar não pode dizer, vinde a mim, você que está cansado por um final de semana, e você vai encontrar descanso. O mundo vai dizer, o teu terapeuta vai dizer, você tem que ter contato com a natureza, você tem que deixar isso e olhar, ouvir uma música e ver um bom filme. Tem que ter um contato com a beleza, mas essas coisas, elas têm beleza, mas elas não têm uma beleza própria. Então é por isso que você tem um contato lá com aquilo, e aquilo não resolve o problema, porque ela mesma não tem a beleza que faz a nossa alma dizer, isso é a minha luz, ir à praia é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo agora que eu vou à praia? Esse amor, esse romance é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? Você não pode dizer isso, porque a beleza daquilo é só uma beleza emprestada para te apontar para a verdadeira beleza. Na verdade, Agostinho foi melhor do que qualquer um falando sobre isso, como isso funciona, junto com Jonathan Edwards. Então ele diria, Agostinho, que as pessoas bonitas muitas vezes se consideram feias. E as pessoas que alcançaram maior excelência em algum campo, ele diz, pode ser em como elas escrevem, elas alcançaram a excelência, ele diz, pode ser a maneira como tocam um instrumento, pode ser a maneira como fazem algo com habilidade, ou pode ser a sua face, o seu corpo. Se você vai até elas, Agostinho disse, você vai encontrar algo errado com elas. Porque qualquer tipo de beleza ou brilho que não seja Deus é beleza, mas não satisfaz, porque não é uma beleza original, não é uma beleza de verdade. Como eu disse, é uma beleza que não pode dizer, vinde a mim, eu, beleza do corpo e do rosto, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Não pode dizer. Mas as pessoas estavam buscando, quando eu tiver o corpo certo, o rosto certo, o cabelo certo, então eu vou ser uma pessoa que minha alma vai encontrar algo que eu chamo de uma sensação de completude, que eu chamo de autoestima, essas coisas assim. Ou então quando eu for a algum lugar, ou quando eu tiver alguma coisa, não é? Então há um filme chamado Um Lugar, chamado Notting Hill, não é? E também eu acabei de falar que a filósofa morreu em 99, e o filme também é de 99. Tu vai ficando velho, você sabe de coisas que aconteceram há muito tempo atrás, né? E esse é um filme com Hugh Grant e Julia Roberts, não como eles são agora, né? Mas como eles eram em 1999, né? Galãs, lindos, e são duas pessoas bonitas, né? E ele eles interpretam personagens belos, mas ele é alguém que de repente se apaixona por uma mulher que ele nunca vai alcançar. Ela é famosa, ela não é só linda, ela é famosa, ela é uma estrela, e ele não é ninguém. E todo o lance do filme é esse. Mas quando ele conhece ela disse que ela realmente não se acha bonita. E isso é um espanto, não é? Como assim você não é bonita? Era a personagem, mas era a Julia Roberts. E ela diz, por que você não é bonita? Como assim você não se acha bonita? Ela diz, eu acho os meus dedos do pé muito fino.
Ela não gosta, ela diz: eu não uso nunca sandália, você nunca vai me ver com sandálias abertas, porque eu tenho vergonha do meu dedo, eu acho eles finos, acho eles feios. Mas você pensa: se eu tivesse o rosto da Julia Roberts e o corpo da Julia Roberts, eu ia saber lidar com um dedo fino, eu ia saber lidar com isso, se eu tirasse de letra, isso não ia ser um problema para mim. É o que você pensa, não é assim? Se eu tivesse o dinheiro do Bill Gates, eu ia estar bem. Eu ia saber lidar com os outros problemas da vida. Se eu tivesse aquele lugar ali, eu ia me sentir bem. Quando você vê aquela pessoa que está naquele lugar dizendo: olha, o cara está deprimido, está com problema lá, você pensa: como assim? Ele não pode lidar com essa coisa, ele não pode lidar com um dedo fino no pé. Se tivesse essa beleza, eu ia saber lidar com o dedo, mas não vai. É isso que Agostinho está dizendo. Se eu tivesse tanto de dinheiro, eu ia ficar tranquilo e sem ansiedade. Não, ia ter os dedos finos. E isso é um problema, é o que Agostinho diz. Isso apenas transmite o que ele estava querendo dizer. Há apenas um tipo de beleza que satisfaz a alma. Só um tipo de beleza que pode dizer: vinde a mim, e você encontrará descanso. As outras belezas são belezas emprestadas. Elas são belezas porque elas estavam na mente de Deus. Elas carregam algo da beleza dele, porque vieram dele, mas elas não são belezas reais, finais, são reflexos da beleza, e o reflexo da beleza não pode fazer isso. Então, a propósito, se você você sabe o que isso significa, você sabe o que é Julia Roberts dizer que ela não gosta dela, não se acha bonita por causa do dedo fino, porque você também falou que se você achasse esse emprego aí, tu ia viver bem, mas você não está vivendo. Você falou também anos atrás que se você passasse num concurso tal e entrasse na empresa tal, então sua vida ia ser boa, mas agora você passou num concurso e entrou lá, e a vida não é boa. Você continua lidando com problema, com falta de paz, com as mesmas coisas, seus relacionamentos continuam ruins, porque você descobriu que aquele lugar lá tem dedos finos, que você achou que aquilo ia dizer: vinde a mim, você que está cansado, vinde a esse emprego, nesse concurso difícil, e você vai encontrar paz. Então, quando as piores coisas estão acontecendo, se você sabe o que é contemplar a beleza de Deus, e esse é o teste, aqui está o que significa acreditar na beleza de Deus, e a diferença de contemplar a beleza de Deus. A beleza de Deus não é apenas mais um atributo de Deus ao lado de todos os outros atributos, apesar de que todo atributo de Deus é Deus, não existem essas pequenas separações, em Deus. Ele é simples, Você realmente não pode colocá-lo, mas a beleza é algo que você não pode colocar ao lado do atributo do amor, da sua santidade, não, porque não é um atributo, Então, o que significa contemplar a beleza de Deus? É encontrar no atributo do amor de Deus essa beleza. Quando você para e olha para o amor de Deus, então você vê a sua beleza. E se você entrar em contato, não ser informado do amor de Deus, mas você entra na presença do amor de Deus, então aquilo é a tua luz e a tua salvação. De quem você vai ter medo? Do que você receia? Tem um exército atrás de você, mas você está em paz. Tua mãe te abandonou, mas você tem em paz. Teu cônjuge foi embora, mas você tem a luz e a tua salvação. É isso. E mais profundamente satisfatório é isso do que qualquer outro brilho que exista no mundo. Há um brilho na montanha, mas aquele brilho é nada, não é? Ele não pode nada. Essa é a razão pela qual, por exemplo, eu contei uma época que eu estava pregando sobre um outro texto, que em 1851, Ellen Gardner, que é um dos famosos desses incentivadores que acabaram se transformando num catalisador das missões no mundo, ele que nasceu em 1794 e morreu em 1851, ele largou Londres e todos os confortos das maiores, se não naquela época, a maior e mais avançada cidade do mundo, e resolveu pregar aqui na América do Sul, em lugares remotos. Só que você deixar a Inglaterra em 1800 e pouco, era como se deixar a terra, assim,
Você pegava, saía de lá e você não podia ter um problema, ligar para alguém, descobrir um voo para voltar para casa. É como quando o cara está indo para Marte, se der uma coisa errada, se as coisas ficarem difíceis, não dá para fazer a curva e voltar. Aí você está fora do alcance da ajuda dos outros. Sair da Inglaterra no século XIX para ir para os cantões do mundo era assim. Então você deixou o quê? O que Gardner deixou? Deixou o conforto da família, pai, mãe, amigos, deixou a segurança daquela cidade, deixou a comodidade daquela grande cidade, deixou sua família, deixou sua carreira e se entregou a Deus. Disse: eu quero pregar para pessoas que não têm a menor chance de conhecer a Ti nos lugares mais remotos, não é? E ele deixou tudo para trás e foi. E ele nunca conseguiu pregar para ninguém, não é? Depois de deixar tudo, porque o navio dele foi atingido por uma grande tempestade e naufragou. E então ele se viu na Terra do Fogo, até hoje um lugar meio no nada, né? Apesar das belezas da Terra do Fogo no sul da América do Sul, ele ficou lá. Só que poucas provisões do navio foram guardadas e ninguém achou onde o navio afundou. E ninguém pararam logo da ideia de procurar as pessoas. Há pouco tempo atrás mesmo sumiu um avião enorme, né? Que, com toda a nossa tecnologia, até hoje não acharam o avião. Imagina naquela época. Então ele não tinha ninguém vindo buscar e tinha alimentos precários. A Terra do Fogo é um lugar frio, né? Então ele estava morrendo. Ele estava morrendo e mais tarde o seu corpo foi encontrado bem preservado até, e ele também, durante aqueles dias que estava morrendo, não porque estava doente, é porque ele não tinha nada para sobrevivência, ele estava escrevendo um diário. E é horrível morrer de fome, queridos. Você não cai morto de fome, né? Você definha, né? É horrível morrer de sede, é algo lento, é algo que está te devorando. O teu corpo é a maior parte água e necessita desesperadamente de água. E você tem um problema maior do que esse? Você tem um problema maior do que estar na Terra do Fogo, sem comida e sem água, sabendo que ninguém vai te resgatar? O problema que você está enfrentando hoje é maior do que isso? Você pode dizer para o Gardner: você está falando isso porque você não viveu a minha situação. Você pode? Não é? Ou a de Davi. Então, a última coisa que ele escreveu quando acharam o diário dele, ele estava abraçado ao seu diário e ele estava estudando um versículo da Bíblia. E o versículo da Bíblia, eu já falei isso, é Salmo 34:10. Olha o que o Salmo diz: os filhotes de leão sofrem necessidade e passam fome. Ele estava morrendo de fome. Ele morreu. Essa é a última coisa que ele está lendo. Os filhotes de leão sofrem necessidade e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor não sofrem falta de coisa alguma. E ele então escreveu abaixo desse texto, que é a última coisa que ele escreveu no diário, desse texto, ele disse: eu estou completamente sobrecarregado com o sentimento do amor e da bondade de Deus. São as últimas coisas que ele escreveu. Agora, como alguém que abandonou tudo, família, conforto, trabalho, tudo, para pregar, nunca chegou a lugar nenhum para pregar e está morrendo de fome, lê o texto que diz que os filhotes de leão sofrem necessidade e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor não sofrem falta de nada, de coisa alguma. Como é que ele podia dizer que estava sobrecarregado da bondade e do amor de Deus, que aquilo era luz, abrigo? A quem ele ia temer? A fome, o frio na Terra do Fogo, a sede. Você pode dizer assim, que ele não estava furioso, não estava deprimido igual a maioria dos pastores estão deprimidos? Não estava. Como assim ele não estava? Ele não estava estressado, ele havia desistido de tudo que era importante. Ele havia desistido da sua carreira, ele desistiu do conforto para nunca mais ter conforto. Ele havia desistido de tudo e Deus permitiu que o navio afundasse e que ele morresse lentamente de fome, sede e frio. Ele não estava chateado, não estava revoltado,
Não estava dizendo que ele deixou tudo por Deus e Deus o abandonou. Ele realmente pode ler o texto que o leãozinho passa fome e necessidade, mas os que confiam no Senhor não precisam de nada. Sim. E ele escreveu que estava sentindo o peso, estava sobrecarregado da bondade e do amor de Deus, porque ele não estava com raiva, porque ele não estava com medo, porque ele não estava deprimido. Era porque ele tinha a coisa que ele queria. Ele não saiu para pregar para ser um sucesso, um missionário de sucesso reconhecido pela igreja e pelo mundo. Ele não fez isso, porque às vezes, como eu digo, esse é um homem, um pregador assim, às vezes é pregador que às vezes o pastor da igreja vive deprimido, porque ele queria que a igreja dele fosse assim, que a igreja fosse assado. Ele tinha sonhos que tinham a ver com Deus. Veja, há uma espécie de beleza e brilho e excelência na carreira de Gardner, mas Deus não era útil para ele. Ele não queria ser um missionário famoso, ele não queria nem, a coisa mais importante não era nem ganhar as almas, era honrar Deus. Ele não estava usando Deus para ter uma carreira missionária brilhante, uma carreira pastoral brilhante. Ele não estava usando Deus para sentir que, olhe todas as coisas que através da minha vida estão sendo feitas. Ele não estava usando Deus para conseguir alguma coisa. Deus não era útil, era lindo, né? E ele tinha a principal coisa naquele lugar sozinho. Ainda que meu pai me abandone, ainda todo mundo abandonou ele num sentido diferente, né? A vida abandonou ele, ele estava sozinho, a comida abandonou ele, a água abandonou ele, tudo abandonou ele. E você vê muitas pessoas religiosas que usam Deus para conseguir. A pessoa que diz para mim assim: por que eu estou servindo a Deus, buscando, mas eu não estou experimentando o que ele diz? Por que aquele problema não está sendo? Você vê, ela queria uma coisa, ela não está buscando Deus, como Davi está dizendo que Ele é minha luz e a minha salvação. É por isso que Deus não é a luz para essa pessoa. Ela não consegue ter deleite e prazer no dia da adversidade, porque no dia da adversidade é exatamente, está tirando dela tudo que ela queria que Deus não deixasse acontecer. O pai dela está abandonando ela, a mãe está abandonando. Ela não pode dizer: ainda que meu pai me abandone, está tudo bem, porque eu tenho a tua presença, a tua beleza. E a beleza da paternidade é só um pequeno eco da tua verdadeira paternidade, ó Pai eterno. A beleza de um cônjuge é apenas um eco belo que tu criaste para Cristo, que é o verdadeiro marido da minha alma. Eu posso perder essas coisas. É por isso que Gardner está dizendo: não falta nada para mim. Ele não diz: está faltando comida, está faltando isso, está faltando aquilo outro. Não falta nada. Tudo que eu vim buscar ao pegar o navio, eu encontrei, eu tenho. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, não o resgate. A quem temerei? De quem me recearei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, essas pessoas obedecem a Deus para conseguir coisas, e elas querem um ministério, mas para se sentir útil. Se elas, não é para honrar a Deus, se não derem a elas as oportunidades que ela acha que merece, então ela vai fazer tudo que desonra a Deus. Faz fofoca, faz confusão, fala dos outros, porque não era uma maneira de ver a beleza de Deus no ministério dela. Ela achava que se ela tivesse aquela posição, ela se sentia melhor, mais completa. É isso. Mas os cristãos servem a Deus para conseguir Deus, e Gardner conseguiu Deus. Então ele diz: eu estou sobrecarregado com o peso do seu amor. Eles fazem isso para agradá-lo, para encantá-lo, porque estão encantados com ele. Paulo diz: eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro o meu chamado. Você vê, ele não está dizendo: não, no dia da adversidade, se alguém quiser me matar, eu vou ficar desesperado, não vai. Não, ele diz: eu não tenho, porque o meu propósito é proclamar as virtudes dele. Então Deus é o seu bem supremo, é a beleza, Ele é a excelência. Isso significa o quê? Davi diz: isso ergue minha cabeça no dia da adversidade. No dia que eu sou abandonado, eu não fico com a cabeça abaixo, eu fico com a cabeça erguida, porque Deus é a minha luz, porque Ele é a minha salvação. Então,
Alan Gardner morreu com a cabeça erguida. Ele não morreu com a cabeça baixa. Ele não morreu em farrapos internos, em desespero. Ele disse: o amor de Deus e a bondade de Deus estão sobrecarregando a mim. Então, os inimigos estavam ao redor. Os inimigos de Davi eram o quê? Um exército, essas coisas. Para que deixasse, incluísse tudo, Davi diz o quê? Mãe me abandonar, pai. Mas quais eram os inimigos de Gardner? Cercaram ele. Quais eram os inimigos que cercaram ele? Fome, sede, frio. Mas ele morreu com a cabeça erguida. Ele morreu em paz. Ele morreu sentindo o peso do amor de Deus, da bondade de Deus. Isso é contemplar a beleza de Deus. Ele encontrou a própria percepção de Deus prazerosa, aquela percepção que eu disse que a beleza que traz prazer. Como resultado, ele podia enfrentar qualquer coisa: o frio, a morte e a fome. Isso leva ao fim. Como a beleza de Deus pode realmente mudar a nossa vida? Por que algumas pessoas, para até chegar aqui onde nós estamos, até ficar encantado com Gardner, mas não tem nada disso. Gardner, ele chegou a essa condição. Como você e eu podemos chegar? Essa é a questão, e a gente tem que encerrar rápido, né? Onde a gente encontra a beleza de Deus? Onde contemplamos a sua beleza? Esse é a última coisa. Davi diz com frequência: uma coisa eu desejo, eu quero habitar na casa de Deus para ver a sua beleza. Eu quero habitar no seu templo. Ou antes de Davi, o tabernáculo fazia o que o templo fazia, né? Ele quer estar na casa de Deus, no tabernáculo. Ele diz: ele me protegerá em sua habitação, ele me esconderá no abrigo do seu tabernáculo. Em seu tabernáculo sacrificarei com gritos de alegria. Então várias vezes ele diz: olha, eu quero ter uma experiência de Deus, eu quero ter uma experiência face a face da sua beleza. Mas o lugar onde eu veria a beleza de Deus não é na montanha, é no templo, é no tabernáculo. Você pensa: como assim? Eu pensei que na montanha era melhor. Agora, há muitas pessoas que leem isso e dizem: bem, Davi é uma pessoa antiga, ele era supersticioso, ele achava que Deus habitava num lugar. Mas nós sabemos agora melhor que podemos ver Deus em qualquer lugar. Então você pode experimentar a beleza de Deus em qualquer lugar. Você pode sair e olhar para o oceano enquanto o oceano reflete alguma beleza de Cristo. Davi estava um pouco atrasado. Você pode olhar para uma montanha, é claro, e a montanha reflete o que? A grandeza de Deus, em vários aspectos da beleza de Deus como Criador. Portanto, você pode experimentar a beleza de Deus olhando para a montanha. Não, isso não é o que Davi diz. Aí eu subo uma montanha, vejo um lago e aí eu tenho paz. Não é isso que ele diz. Davi e outros salmistas dizem isso o tempo todo sobre o templo. Diz assim no Salmo 84, 3: até o pardal encontrou uma casa e a andorinha ninho para o seu filho, ninho para si. Eu encontrei os teus altares, eu encontrei o teu tabernáculo. Lá é o meu ninho, lá é onde meu coração tu és a minha luz, tu és a minha salvação. Não tenho medo, eu posso lidar com qualquer coisa, eu estou bem. Ainda que os meus inimigos cerquem, papai e mamãe me abandone, tudo. O Salmo 65, 4: bem-aventurados aqueles que tu escolhes e traz para viver nos pátios do tabernáculo. Ficamos cheios dos prazeres da tua casa ou do teu templo. Então veja, a Bíblia repetidamente fala isso no Antigo Testamento. Onde você verá a beleza de Deus? No templo. Claro, você pode ver a beleza de Deus na criação, mas Davi, quando vai falar sobre essa beleza que ele via em Deus, que fazia ele lidar com qualquer situação, ele fala: no templo. Eu quero estar no teu templo. É isso que eu peço a ti, para ver a tua beleza. E aqui está o porquê. Isso é o porquê. Sabe o que era o templo? O templo era o lugar, antes era o tabernáculo, né? É o lugar do sacrifício. Foi lá que os sacerdotes faziam sacrifícios sem fim, especialmente no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, e sobre a arca aquela tampa de ouro chamado propiciatório, onde
o sangue da propiciação era jogado e a Shekinah de Deus brilhava sobre a tampa. Era chamado de propiciatório, ou seja, o sacrifício que propicia a ira de Deus, não é? Onde o nosso pecado é expiado. E nós sabemos que Deus diz: é ali no lugar do sacrifício, é ali no lugar do sangue derramado, onde você pode ver a beleza, a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Você nunca vai ver isso numa praia, na montanha. Aquilo é um eco, A nuvem da glória de Deus, chamada de Shekinah, era o que levava os filhos de Israel pelo deserto, né? De dia ela aparecia como uma nuvem que protegia eles, e de noite ela começava a brilhar e iluminava tudo, né? E ela era o quê? Era a própria presença de Deus, era ter uma experiência da presença de Deus, né? E ela aparecia continuamente aonde? No Santo dos Santos. Então Deus disse: eu vou falar com você sobre o propiciatório, eu aparecerei para vocês, minha glória, Shekinah, aparecerá para vocês sobre o propiciatório, quando o sangue for espalhado. Então é o sacrifício expiatório, é aí que a minha beleza é mostrada verdadeira. Não é um reflexo como na flor, na abelha, na montanha, no mar. É ali que eu sou a tua luz e a tua salvação. É quando você vê minha beleza lá. Não adianta ver a minha beleza onde ela é só um eco. Você não está em contato com a minha beleza real, só com um reflexo. Portanto, no Antigo Testamento a beleza de Deus aparece no lugar do sacrifício. É lá que você encontra isso. Isso é estranho, por quê? Porque, por exemplo, quando Jesus teve um diálogo com a mulher samaritana, os samaritanos tinham um templo deles, onde eles adoravam. A gente sabe as razões históricas para isso. Eles não iam a Jerusalém. E a mulher samaritana diz assim: Rabino, devemos adorar a Deus neste monte aqui, ou no templo em Jerusalém? Onde devemos adorar? E Jesus diz: olha, não seja supersticiosa, você não pode adorar a Deus em qualquer lugar. Vá para uma praia, olhe para a praia, suba a montanha. Jesus não disse isso para ela, né? Ele disse: olha, de fato, a adoração está como os judeus a estão fazendo. É no templo, é no propiciatório, é onde a Shekinah está, é onde você pode ver a beleza. Para esse seu desespero por que o romance um dia vai dar o que você espera, já está com tantos maridos, né? Então, é onde você vai encontrar. E Jerusalém realmente é o lugar. E então depois, pelo que vai acontecer, ele diz: a hora está chegando, e agora é quando aqueles que adoram a Deus adorarão em espírito e em verdade. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: até agora você tinha que adorar no templo em Jerusalém, mas a hora está chegando, e agora nesse momento, algo está acontecendo para mudar isso, e você será capaz de ver a minha beleza em qualquer lugar geográfico, mas não por causa do lugar geográfico, não por causa da praia, não por causa da montanha, das férias. Bem, o que você está falando que estava prestes a acontecer, Jesus responderia se você perguntasse: eu estou prestes a acontecer. A minha hora está chegando. Filipenses 2 nos diz: o Filho de Deus, sendo igual a Deus, significa que ele era tão glorioso quanto o Pai. Não há mais glória no Pai do que nele. Ele se esvaziou da sua glória, escondeu a glória. Em Isaías 53, como servo sofredor, diz: ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse a ele, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele era desprezado e rejeitado, e não consideramos. Ou seja, os homens não viram Jesus como a beleza, como não vê hoje na igreja muitos. Eles acham que estão agoniados, eles acham que é a férias que vai resolver. Eles não conseguiam ver a beleza. A gente viu que a beleza tem o quê? Você compara com tudo e ela é melhor. Você tem atratividade e ela satisfaz a alma. É o que a beleza faz. Jesus Cristo veio de forma em que isso não era visto. Não havia essa excelência. Ele não era o grande filósofo, não era o grande general, ele não era a beleza como o mundo com olhos naturais pode ver. Então ele diz: olha, ele não tinha beleza nem majestade que atraísse as pessoas, o homem natural.
nada em sua aparência. Mas no capítulo 52 diz algo maior: muitos ficaram horrorizados com ele, porque a sua aparência estava tão desfigurada que não parecia mais ser um ser humano, não parecia ser mais um dos filhos dos homens. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, que era lindo, além da medida, tão lindo quanto o Pai é em seu esplendor e glória, ele é de tal maneira que a beleza da borboleta é um eco da beleza dele, a beleza do mar é apenas um pequeno eco da beleza dele, a beleza das galáxias é apenas um reflexo pálido da beleza dele. Esse Jesus que colocou esses ecos todo na criação da sua beleza, ele perdeu toda a sua beleza. Ele se esvaziou da sua beleza e foi para a cruz, onde foi espancado até ficar não mais parecendo um ser humano. E Jesus Cristo, que era absolutamente belo, tornou-se desfigurado, distorcido e um horror para se contemplar. Você vê, feio, não há nada de errado com a beleza. Outro dia alguém falou para mim assim: você está fazendo um Spurgeon jovem e ele é bonito. Por que eu estava incomodado com isso? Ele queria que Spurgeon fosse velho e feio, mas Spurgeon morreu com 58 anos. Ou seja, você não pode dizer que Spurgeon já foi um velhinho, porque ele morreu antes. O primeiro sermão que Spurgeon pregou, a imutabilidade de Deus, tão famoso, ele tinha 21 anos de idade. A maior parte do ministério dele era um jovem, muito jovem, e ele morreu sem ficar muito velho, não é? Mas aqui algumas pessoas têm uma ideia de que espiritualidade e feiura tem alguma coisa a ver com a outra, não é? Aqui tudo que está sendo dito é que ele morrendo na cruz estava feio, estava pagando o preço pelos nossos pecados. A feiura dele é a nossa feiura, não a dele. Ele é gloriosamente belo, como o Pai, o Espírito, e todas as outras belezas são um eco pálido da beleza dele. No jardim do Éden não tinha nada feio. Gênesis 2:9, todas as árvores do jardim eram belas, agradável aos olhos. Então o jardim inteiro é um lugar de beleza. Tem pessoas que dizem: olha, se fizer coisas bonitas, tal, minha atenção sai de Deus, vai para as coisas bonitas e eu não consigo louvar a Deus. Então essa é a ideia, que as pessoas construíram mosteiros feios para louvar a Deus, porque ela não pode ir para um lugar belo e louvar a Deus, porque a beleza é como se o céu tivesse que ser horrível para a gente ser mais espiritual. Então nos é dito que tudo no Éden era lindo, e nos é dito que Adão e Eva estavam nus e não tinham vergonha. Por quê? Eles também eram belos como o resto da criação. Mas quando nos afastamos de Deus e nos decidimos ser nossos próprios mestres, salvadores, senhores, nós somos expulsos do jardim. E é isso que significa o Salmo 103, que diz: somos pó, florescemos como a flor do campo, o vento sopra sobre ela e ela se vai, e seu lugar não se conhece mais. Ou seja, nós somos como flores do campo. É lindo, mas só durante um tempo muito curto. Nós somos expulsos do paraíso, nós estamos na terra da maldição. Tudo está ficando feio, tudo está manifestando o que o ser humano é por dentro. Você pode achar que somos belos, nossa pele é bela quando a gente é bebê, depois tem que ficar disfarçando. Somos mais fortes quando somos jovens, depois temos que começar a mentir. Me sinto mais forte com 50 anos do que com 20. Temos que começar a mentir para nós mesmos, perder o contato com a realidade, porque nós somos como uma flor, não somos fortes como éramos com 20 anos. Tudo está em colapso. Alguém com idade está esperando o fígado parar, o coração parar, as artérias entupir. Não está ficando melhor, não está ficando mais saudável. A pele não está melhor, o cabelo não está melhor, nada está melhor. Tentamos maquiar. Tudo é belo por um tempo, então se vai. Até as montanhas estão sendo desgastadas. Por quê? É a maldição. Não somos um eco adequado da beleza de Deus mais. Estamos sujeitos à decadência. Fomos feitos para a beleza, mas tudo em nós é decadência, é passageiro.
De tal maneira que a beleza, sendo um pequeno eco, se você pega ela e para encontrar um pouco de descanso, vinde a mim, beleza corporal, corpo assim, que eu encontrarei descanso, não encontra descanso nenhum, encontra medo, desespero. Não é fútil. Estamos lutando contra a maldição, mas a maldição se impõe. Mas Jesus Cristo morreu e recebeu a maldição que merecemos. Ele pegou a feiura, ele se tornou deformado, ele se tornou sujeito à decadência natural em nós. E quando ele morreu na cruz, ele pagou pelos nossos pecados. A Bíblia diz que quando você crê nele de fato e tem um contato, está na presença dele, você tem um contato com a beleza dele, essa beleza é transferida para você. Nós recebemos crédito pelo que ele fez, ele recebe o castigo pelo que merecemos, o que significa que aos olhos de Deus nesse momento você é belo, você é perfeito e legalmente belo, e aos poucos ele está se transformando de glória em glória em mais belo, apesar do que o seu corpo está sofrendo a decadência, mas o seu corpo você não acredita mais na história que o seu corpo pode dizer para você: vinde a mim, corpo assim, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Você já sabe que, como eu estava dizendo, no lugar chamado Notting Hill, mesmo no auge, há sempre os dedos finos, aquilo assim, aquilo daquele outro, enfim. Um dia nos é dito que, em Efésios 5, onde Jesus vai... nós não vamos ser belos mais apenas aos olhos de Deus, que Deus agora nos olha em Cristo, mas vamos ser belos para o céu e para o mundo inteiro. É isso que diz que não haverá nem ruga, nem mancha, vocês vão ser lindos, vocês vão ter a minha beleza, finalmente a minha beleza vai estar em vocês, completamente, seremos lindos, perfeitos. Jesus perdeu sua beleza e se tornou desfigurado para que fôssemos espiritualmente nós, que o corpo só está mostrando como nós somos desfigurados, feios, e pudéssemos tornar absolutamente belos, tudo por causa do sacrifício dele. Ele vai apresentar a igreja um dia ao seu Pai, sem mácula, sem ruga, linda, no seu esplendor, porque ela vai estar coberta com a sua beleza, não só legalmente, mas finalmente, de todos os jeitos. E você não vai ser mais belo só aos olhos de Deus, que pode ver através do sacrifício de Cristo, vai ser belo aos olhos do mundo todo, salvos e perdidos, e diante de todos os anjos, na beleza mais estonteante que criaturas já tiveram, a própria beleza de Deus. O céu inteiro então nos achará lindos, e toda a criação também, e a criação anseia pela manifestação dessa beleza final nos filhos de Deus, porque então a beleza dela estará sem os sinais da maldição também, ela vai estar livre. Então, como Jesus impacta você, como o amor sacrificial impacta, era lá no templo, por causa do sacrifício. Então, a beleza de Deus ainda acontece sobre o lugar do sacrifício, não mudou nada, apesar de mudar a dispensação. É lá que você vê isso. Toda a história que tem o amor sacrificial no coração da trama é mais cativante, ainda mais se for aqui, no caso, o ser mais importante que existe, do que uma montanha. O amor que entrega a sua vida por alguém amado, você acha mais lindo do que uma montanha. Você vai dizer: tem uma montanha muito mais bonita do que esse amor. Aquele amor é lindo. Então, você pode ver a beleza de Deus na criação, mas você só pode ver a beleza verdadeira de Deus na cruz. É assim que Ele é a nossa luz e nossa salvação, e a gente realmente não vai temer e vai ter paz. Quando você olha para Jesus, Davi diz: eu vou morar no teu templo. Ou seja, eu estou dizendo, eu vou morar na contemplação do sacrifício do seu filho. Olhe para a beleza de Jesus, o que ele fez no Evangelho. Você não pode ver isso sem olhar para a cruz, todo dia, se expor a essa beleza, ficar lá, na cruz, sua justiça é cumprida, e o amor de Cristo é cumprido. É lindo, ok, é incrível, é excelente. Em segundo lugar, é atraente, é tudo que a verdadeira beleza é, não há nada mais cativante. Por fim, é satisfatório, vai te dar paz, se você entrar na presença dessa beleza. Não é se você souber que existe uma praia bonita, é se você souber que Cristo fez algo, é se isso, você entra na presença disso.
isso entra em contato real com o seu ser. Você não vai se preocupar se envelhecer, ganhar peso, perder a beleza e a saúde, blá 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 blá, vai fazer você ficar infeliz, sem autoestima e deprimido e triste, e não vai poder levantar a cabeça no dia da aflição. Você realmente se esforçou pela excelência e não é tão bom quanto você quer. O que você está tentando provar? Que um dia a tua beleza vai poder dizer: vinde a mim, você que está cansado. Ou o teu dinheiro vai dizer: vinde a mim, você que está cansado. Ou tua carreira, ou o teu ministério. Agora, por que então você está surpreso se você acha que isso um dia vai dizer: vinde a mim, você vai encontrar descanso? Porque você não está encontrando descanso. Deixe seu mortal fazer de lado, construir sua paz na sua aparência, sua paz nas suas realizações, sua paz nos seus relacionamentos. É isso. Vá para o templo, ou seja, vá para o altar de Deus. Então irei ao altar de Deus, ou seja, irei para a cruz, que é a minha grande alegria. Ponha-se aos pés de Jesus, esteja nele, somente nele, gloriosamente completo. O Salmo 90, 17 diz: na verdade, diz que a beleza dele vai estar em nós, e seja sobre nós a beleza do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, assim confirma a obra das nossas mãos. Mas quando você vê a beleza do que Jesus Cristo fez por você, mais você tem paz, é o que a Bíblia diz, e mais você é acalmado, e mais paz você obtém. E como é atrativa a beleza, você quer estar mais aos pés da cruz, vendo a beleza dele no sacrifício, e você obtém mais pensamentos do seu amor. Todas essas coisas pelas quais você está se esforçando, você vê, elas não são importantes, porque você está satisfeito nele. Davi disse: estou tão satisfeito que se meu pai e minha mãe me abandonassem, minha cabeça ficaria erguida. Eu vou ficar bem. Quanto mais você está satisfeito nele, mais a beleza dele repousa em você. Quanto mais Moisés desceu da montanha, depois de ter passado um tempo com a glória de Deus, mais seu rosto brilhava. Como você obtém isso? E oramos para encerrar. E alguém pode dizer: seja prático, pastor, está falando sobre contemplar Cristo, fazer isso, mas como eu faço? Eu vou falar, e eu espero que isso não seja um anticlímax, porque senão você nunca vai chegar aqui. O versículo 4, há duas coisas lá. Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor para contemplar a sua beleza. Eu peço isso, eu anseio isso, e buscá-lo em seu templo. Agora, contemplar a beleza de Deus, isso é oração disciplinada, não apenas dizer suas orações rapidamente pela manhã. Não é? Uma coisa buscar, ele diz, é isso: oração disciplinada, tempo de adoração e tempo de meditação. Ou seja, confissão, petição, agradecimento, tempo. Você diz: mas o meu tempo não dá. O teu tempo sempre dá, porque você mais acha importante. A segunda coisa, no entanto, diz buscá-lo em seu templo. Isso é realmente uma palavra técnica em hebraico, que significa ir ao sacerdote para pedir para ouvir a vontade de Deus, como era comum naqueles dias. Não é o mesmo só que contemplar. Não é contemplar, é como oração, mas perguntar é como estudo da palavra. Você ia lá consultar o sacerdote: o que Deus quer? Então agora você vai à palavra de Deus. É como se empapar no que Deus diz que quer que você esteja fazendo, e depois arrumar as coisas daquele jeito. Você não quer saber o que Deus quer no dia de hoje, para amanhã fazer outra coisa. Então eu estive quando estava olhando para isso, com medo de você pensar: mas é isso? Sempre me disseram isso desde que eu tinha 10 anos de idade. Tenha o seu momento de devoção diário, tenha a sua leitura diária da Bíblia. É só isso? Não é só isso, queridos. É não e sim. É não e sim. Não no sentido de se você não desistiu das suas ambições pequenas. Se você acha que o seu corpo ainda vai te dar paz, então não. Ler a Bíblia não é útil para você. Se você acha realmente que os seus relacionamentos com o papai e com a mamãe que vão ser o descanso da sua alma, não. Ler a Bíblia é inútil para você. Se você realmente acredita que se você tivesse mais dinheiro, você ia ser mais feliz e menos cheio de temores, então não.
não é para você. Se você continuar acreditando nessas ambições pequenas e pequenos ecos de beleza para satisfazer você, não. Mas sim, se você entender que é como Elias, ele construiu um altar, colocou o combustível, a madeira, e colocou o sacrifício lá em cima, e quem viu o fogo? Deus. Então, Deus não envia fogo para uma poça de lama. Você não pode fazer um buraco de lama e falar assim, manda seu fogo, Deus. Não, cadê o sacrifício? Você fez o que eu falei? Você botou as pedras, matou o animal, está tudo certo. Não fiz nada, fiz a coisa que eu queria aqui, e agora eu estou querendo sentir a tua paz. Deus, você tem que construir o altar. Você está ouvindo a Bíblia para fazer o que Deus está falando. Mas uma vez que você constrói esse altar, só Deus pode acendê-lo. Não existe uma técnica para acender o altar. Elias tinha que fazer tudo o que Deus disse. Depois ele tinha que esperar Deus jogar o fogo do céu, o relâmpago. É assim que você deve encarar o estudo da Bíblia: a oração disciplinada, a meditação e a adoração. Você está organizando o altar. Você está construindo o altar, e você tem que perseverar, e você tem que se dedicar, e você tem que fazer isso bem. Não apenas dizer, eu estou fazendo a minha obrigação. Faça do jeito de Deus, como Elias fez, e depois você diz, Senhor, envie fogo, mostre-me tua beleza, me põe em contato, que a tua beleza seja real para mim de tal maneira que tu seja minha luz e minha salvação, que meu coração tenha contato com a paz que vem da tua beleza, com a atratividade que vem da tua beleza. Está tudo aqui, Deus, mas só tu podes mandar o fogo. Continue nisso até acontecer, porque não há outro caminho. Se você fizer isso, você vai ver a bondade de Deus na terra dos viventes, como Abraão fez tudo o que Deus disse e depois passou o dia inteiro espantando urubu. Você tem que ler, meditar a Bíblia seriamente, não para conseguir outras coisas, e você tem que orar, e você tem que adorar, mas só Deus pode vir com sua tocha ou com um fogo. Mas enquanto não vem, você faz o que Deus diz, como Abraão fez, como Elias fez, e espere. Abraão esperou o dia inteiro, até ficar de noite. Ele disse, não adianta nada, está vendo, preparei tudo, estou aqui o dia inteiro, urubu voando, e nada acontece. Muita gente diz assim, eu li a Bíblia, mas não acontece. Você não estava buscando Deus. Se você buscasse, você ia fazer tudo o que Ele disse, e esperar, Senhor, fazer todas essas coisas, não traz o fogo, só tu podes fazê-lo, eu estou esperando em ti, portanto espere, monte seu altar como Elias, contemple, pergunte, busque, seja perseverante aqui, anime-se, espere pelo Senhor, não há outro caminho. É assim que nós contemplamos a beleza de Deus, é assim que a gente tem um contato com Deus real, e não com o que é dito a respeito dele. É assim que Deus é a minha luz e a minha salvação. Eu fico lá no Calvário, eu fico lá contemplando a beleza de Deus, eu fico lá pedindo, Senhor, mostre-me a tua beleza. Eu fico pedindo como Moisés, eu estou pedindo como Elias, eu estou esperando como Abraão. Eu não estou impaciente reclamando dele, eu fiz o que ele disse e agora eu espero, e ele então se manifesta para mim, e aí o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem me recearei? De quem tem medo? Eu tenho um contato com a face de Deus, ou seja, a paz de Deus realmente é abraçada pela minha alma, e eu realmente tenho aquilo que Deus prometeu, que Ele daria em seu Filho a todos que estão nele. Pai, obrigado por esta manhã.